Oi, gente, eu sou Isabel Silva, eu sou engenheira agrônoma, mestra em extensão rural e doutora em agronomia. E eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante, principalmente quando a gente está num ambiente de mudanças, de transformações extremas, quando a gente fala não só das questões societárias, mas também das mudanças climáticas. E eu quero falar sobre agroecologia. E o que eu quero falar sobre agroecologia é trazer alguns conceitos de agroecologia e também ver a reação de vocês nesse sentido, né? Qual é o entendimento da agroecologia, né? Qual é a sua percepção sobre a agroecologia? Porque é importante a gente definir que nós estamos com conceitos em disputas. É uma disputa de narrativa, né? De uma construção de uma sociedade, de sistemas agroalimentares sustentáveis em função de um outro modelo de sistemas de produção que agridem o meio ambiente, que intoxicam as pessoas e os animais. Então, eu entendo como fundamental a gente abrir esse diálogo, abrir esse debate, e eu, como alguém que atua na área, acho também importante me colocar nesse processo, porque dialogar sobre isso é fundamental. Vou trazer aqui alguns conceitos de agroecologia que acho que são importantes, entendo como importantes, a partir de uma perspectiva científica, mas também de movimento político, de participação social. A agroecologia ela é entendida como prática, movimento político e também como prática social. E por que essas três dimensões? Porque, enfim, é a complexidade que a gente traz da agroecologia. A agroecologia não é um sistema de produção. E isso traz, às vezes, muitas dúvidas e confusões. O sistema de produção agroecologia, não. A agroecologia a gente não considera um sistema de produção. A partir da agroecologia nós trazemos práticas, transição agroecológica, métodos e ferramentas para a produção, para a organização de sistemas alimentares sustentáveis. Mas a agroecologia não pode ser considerada somente um sistema de produção, porque ela traz outras dimensões dos territórios de vida. Na agroecologia a gente aborda não somente a dimensão produtiva, mas a dimensão econômica, social, cultural, e muitos autores e autoras trazem também uma perspectiva espiritual, porque isso trata da vida no território. E a vida no território ela não é só premiada por sistemas de produção. Viver no território tem muitos outros elementos e sistemas de produção. A produção em si é um deles e não é sua totalidade. E é muito importante a gente falar sobre essa perspectiva, porque traz a dimensão complexa da agroecologia, não no seu entendimento, mas sim na sua construção, porque nós estamos falando de territórios de vida, né? E a vida ela é política. Eu acho que isso é importante a gente também afirmar, e para as mulheres tudo é político. Então é desde esse olhar, desde essa perspectiva científica de atuação que eu também pontuo a agroecologia como um movimento político importante. E tem dois movimentos fundamentais que trazem dois conceitos que para mim são muito importantes e que atravessam de fato o que é a agroecologia. O movimento das mulheres camponesas diz que a agroecologia ele é um movimento social, é um modo de vida, né? Porque também produz significados e sentidos para enfrentamento do agronegócio que adoece, que gera concentração de renda, que marginaliza e massacra os camponeses e as camponesas. Então, a partir daí a gente tem esse olhar aqui, um conceito que vem das camponesas, e é fundamental a gente fazer voz também a esse conceito. Um outro conceito que também muito importante, que é da Marcha Mundial das Mulheres, que também traz a agroecologia como ciência, prática e movimento, que atua nesse enfrentamento da exploração das grandes empresas, do capital, né, trazendo outras perspectivas de promoção de agroecossistemas sustentáveis, promoção de relações justas, igualitárias. Enfim, essas perspectivas elas são políticas, mas são as políticas que dão o tom, né? São as políticas que constroem territórios justos, igualitários, seguros para as pessoas que ali vivem. Que a gente possa dialogar mais sobre a agroecologia, desde os seus conceitos, mas também a partir dos nossos territórios, das nossas vivências. E você, como entende a agroecologia?